Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Havia um homem da tribo de Efraim, chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zufi. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ófine e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra parte para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, eu não estou bêbada. Não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Vá em paz. Que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim. Ana saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Na manhã seguinte, Eucana e a sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua esposa, Ana, e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida e, no tempo certo, deu à luz um filho. Pôs nele o nome de Samuel e explicou: Eu pedi esse filho a Deus, o Senhor.
Eucana e a sua família foram a Siló para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o sacrifício especial que ele havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido: assim que o menino for desmamado, eu o levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá toda a sua vida. Faça o que achar melhor. Fique em casa até que ele seja desmamado. E o Senhor faça com que de fato se cumpra a promessa que você fez. Então Ana ficou em casa e amamentou o filho. Depois que ele foi desmamado, ela o levou a Siló. Levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. Os pais de Samuel ofereceram um touro em sacrifício e levaram o menino para Eli. Meu Senhor, juro pela sua vida que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé orando. Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e Ele me deu o que pedi. Por isso agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Então Ana orou assim: O Senhor Deus encheu meu coração de alegria. Por causa do que Ele fez, eu ando de cabeça erguida. Estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além dele. E não há nenhum protetor como o nosso Deus. Não fiquem contando vantagens e não digam mais palavras orgulhosas, pois o Senhor é Deus que conhece e julga tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornam fortes. Os que antes estavam fartos agora se empregam para ganhar comida, mas os que tinham fome agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos deu à luz 7 filhos, mas a que possuía muitos filhos ficou sem nenhum. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos, rebaixa uns e eleva outros. Deus levanta os pobres do pó e
tira da miséria os necessitados. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra. Os alicerces da terra são de Deus, o Senhor. Ele construiu o mundo sobre eles. Ele protege a vida dos que são fiéis a Ele, mas deixa que os maus desapareçam na escuridão, pois ninguém vence pela sua própria força. Os inimigos de Deus, o Senhor, serão destruídos. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará o mundo inteiro. Ele dará poder ao seu rei e dará vitória a esse rei que ele escolheu. Então Eucana voltou para sua casa em Ramá. Mas o menino Samuel ficou em Siló, no serviço de Deus, o Senhor, como ajudante do sacerdote Eli. Os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. Eles não obedeciam aos regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham o direito de exigir do povo. Quando um homem estava oferecendo seu sacrifício, o ajudante do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo dentro da panela e tudo que o garfo tirava ficava sendo do sacerdote. Era costume fazer isso todas as vezes que um israelita ia a Siló para oferecer sacrifícios. Mas, antes mesmo de a gordura ser tirada da carne e queimada, os filhos de Eli mandavam que o ajudante do sacerdote fosse e dissesse a quem estava oferecendo o sacrifício: Me entregue um pedaço de carne para o sacerdote assar. Ele não vai aceitar de você carne cozida, mas só carne crua. E se o homem respondia: Deixe que a gordura queime primeiro. Depois, você pode tirar o que quiser. O ajudante do sacerdote dizia: Não, entregue logo essa carne, senão a tomarei à força. Assim os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus, o Senhor. E para o Senhor o pecado desses moços era muito grave. Samuel continuava no serviço de Deus, o Senhor. Embora ainda fosse menino, vestia um manto sacerdotal de linho. Ana, sua mãe, todos os anos fazia uma túnica para ele e a levava quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Então Eli abençoava Eucana e a sua mulher. Que o Senhor Deus dê a você e a Ana, sua mulher, outros filhos para tomar no lugar do que foi dedicado a ele. Depois eles voltavam para casa. E o Senhor abençoou Ana, e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. Eli já estava muito velho. Ele ouvia falar de tudo que os seus filhos faziam aos israelitas e também que eles estavam tendo relações com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Então Eli disse: Por que é que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam do mal que vocês estão praticando. Parem com isso, meus filhos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor Deus dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Se uma pessoa peca contra outra,
O senhor pode defendê-la. Mas quem pode defender aquele que peca contra Deus? Mas eles não ouviram o pai, pois o Senhor havia resolvido matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, e tanto o Senhor como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Então o profeta procurou Eli e lhe deu esta mensagem de Deus, o Senhor. Eu me revelei ao seu antepassado Arão, quando ele e a sua família eram escravos no Egito. Você sabe que eu os escolhi entre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, servirem no altar, queimarem incenso e usarem o manto sacerdotal na minha presença. E dei a eles o direito de ficarem com uma parte dos sacrifícios queimados no altar. Por que é que vocês olham com tanta ganância para os sacrifícios e ofertas que eu ordenei que me fossem feitos? Eli, por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando que eles engordem, comendo a melhor parte de todos os sacrifícios que o meu povo me oferece? Eu, o Senhor, o Deus de Israel, prometi no passado que a sua família e os seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdotes. Mas agora eu digo que isso não vai continuar, pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Olhe, está chegando o tempo em que eu matarei todos os moços da sua família e da família do seu pai, para que nenhum homem da sua família chegue a ficar velho. Você passará dificuldades e terá inveja de todas as coisas boas que vou dar ao povo de Israel. Mas ninguém da sua família chegará a ficar velho. Deixarei vivo apenas um dos seus descendentes, que será meu sacerdote. Mas ele ficará cego e perderá toda a esperança. E todos os seus outros descendentes morrerão de morte violenta. Hófni e Finéias, os seus 2 filhos, morrerão no mesmo dia. E isso será uma prova para você de que o que eu disse é verdade. Escolherei para mim um sacerdote fiel, e ele fará tudo o que eu quero. Darei a ele descendentes, que sempre estarão a serviço do rei que eu escolher. E todos os outros descendentes de você que, por acaso, ficarem com vida, terão de se curvar diante do rei para pedir dinheiro e comida, e implorarão para ajudar os sacerdotes, a fim de terem alguma coisa para comer. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Portanto, esforcem-se para ter amor. Procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende.
pelo poder do Espírito Santo, ele diz verdades secretas. Porém, quem anuncia a mensagem de Deus fala para as pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. Quem fala em línguas estranhas ajuda somente a si mesmo. Mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. Eu gostaria que vocês todos falassem em línguas estranhas, mas gostaria ainda mais que tivessem o dom de anunciar a mensagem de Deus. Porque quem anuncia a mensagem de Deus tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas, a não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito, para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. Por isso, irmãos, quando eu os visitar, que proveito vocês terão se eu lhes falar em línguas estranhas? É claro que nenhum, a não ser que leve a vocês alguma revelação de Deus, ou algum conhecimento, ou alguma mensagem inspirada, ou algum ensinamento. Por exemplo, além da voz humana, existem os instrumentos musicais, como a flauta e a harpa. Se os sons não saírem com toda clareza, como poderá alguém saber o que está sendo tocado em um ou outro desses instrumentos? Se quem toca a corneta não der um som bem claro, quem se preparará para a batalha? Assim também, como é que os outros vão entender o que vocês estão dizendo se a mensagem por meio de línguas estranhas não for clara? Vocês estariam falando para o vento. No mundo há muitas línguas diferentes, mas cada uma faz sentido. Porém, se eu não entendo a língua na qual alguém está falando comigo, então quem fala essa língua é estrangeiro para mim, e eu sou um estrangeiro para ele. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem, acima de tudo, ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar, pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito, de fato, estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte nisso. O que vou fazer, então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Se você dá graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém à oração de agradecimento que você fez? Ela não vai conseguir entender nada do que você está dizendo. Mesmo que a sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas muito mais do que vocês. Porém, nas reuniões da igreja, prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas para assim ensinar os outros, do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Irmãos, não pensem como crianças. Sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Nas Escrituras Sagradas está escrito: por meio de pessoas que falam em línguas estranhas, eu falarei a este povo, diz o Senhor. Falarei por meio de lábios estrangeiros, mas assim mesmo meu povo não me dará atenção. Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos. Mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é um sinal para os cristãos e não para os descrentes. Imaginem que a igreja esteja reunida e todos comecem a falar em línguas estranhas. Se chegarem ali algumas pessoas simples ou descrentes,
será que não vão dizer que vocês estão loucos? Mas, se todos estiverem anunciando mensagens de Deus e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado. E ele será julgado pelo que ouvir. Os seus pensamentos secretos serão revelados. E ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo: Deus está mesmo no meio de vocês. Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro, alguma coisa para ensinar, outro, uma revelação de Deus, outro, uma mensagem em línguas estranhas, e ainda outro, a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Se algum de vocês falar em línguas estranhas, então que apenas 2 ou 3 falem, um depois do outro, e que alguém interprete o que está sendo dito. Mas, se não houver ninguém que possa interpretar, então fiquem calados e falem somente consigo mesmos e com Deus. No caso de 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, estes devem falar, e os outros que pensem bem no que eles estão dizendo. Se uma outra pessoa que estiver ali sentada receber a mensagem de Deus, quem estiver falando deve se calar. Vocês todos podem anunciar a mensagem de Deus, um de cada vez, para que todos aprendam e fiquem animados. Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus, pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz. Como em todas as igrejas do povo de Deus, as mulheres devem ficar caladas nas reuniões de adoração. Elas não têm permissão para falar. Como diz a lei, elas não devem ter cargos de direção. Se quiserem saber alguma coisa, que perguntem em casa ao marido. É vergonhoso que uma mulher fale nas reuniões da igreja. Por acaso a mensagem de Deus veio de vocês? Ou será que veio somente para vocês? Se alguém pensa que é mensageiro de Deus ou que tem algum dom espiritual, deve saber que o que estou escrevendo é mandamento do Senhor. Mas se alguém não der atenção a isso, que ninguém dê atenção a essa pessoa. Assim, meus irmãos, procurem sempre anunciar a mensagem de Deus, mas não proíbam que se falem línguas estranhas. Portanto, façam tudo com decência e ordem. Salmo 120. Canção de peregrinos. Quando estive aflito, pedi ajuda a Deus, o Senhor, e Ele me respondeu. Ó Senhor, livra-me dos mentirosos e dos falsos. Mentirosos, que será que Deus vai fazer com vocês? Como será que Ele vai castigá-los? Ele os castigará com as flechas afiadas de um soldado e com brasas. Viver entre vocês me faz sofrer tanto como se eu morasse em Meseque ou entre a gente de Quedar. Há muito tempo que estou morando com aqueles que odeiam a paz. Quando falo de paz, eles falam a favor de guerra.